O que faço com esses números? O que faço com esses números? Olá pessoal, beleza? Dando continuidade então ao nosso estudo da Geometria Espacial 1, nesse vídeo nós vamos finalizar o tópico de poliedros. Vamos ver hoje então o que são poliedros regulares. Mas antes de mostrar para vocês o que são poliedros regulares, vou fazer uma pequena revisão sobre polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Um polígono convexo é regular quando todos os seus lados apresentarem a mesma medida e todos os seus ângulos internos forem congruentes. Ou seja, para que um polígono seja regular, ele deve ser equilátero e equiângulo. Vamos ver alguns exemplos? Nós temos aqui o triângulo equilátero. Por quê? Todos os seus lados apresentam a mesma medida e ele é equiângulo. Por quê? Todos os seus ângulos internos são congruentes. Logo, o triângulo equilátero é um polígono regular. Agora, olha só o retângulo. O retângulo, ele é equiângulo. Por quê? Todos os seus ângulos internos são congruentes, mas ele não é equilátero, porque os seus lados apresentam medidas diferentes. Logo, o retângulo não é um polígono regular. E aqui nós temos um pentágono regular. Por que ele é um pentágono regular? Porque todos os seus lados são iguais, ou seja, todos os seus lados apresentam a mesma medida, então ele é equilátero. E todos os seus ângulos internos são congruentes, portanto, ele é equiângulo, ou seja, ele é equilátero e equiângulo, logo ele é um polígono regular. E aqui nós temos um losango. Este losango, todos os seus lados são congruentes, ou seja, apresentam a mesma medida, portanto, ele é equilátero, mas os seus ângulos internos apresentam medidas diferentes, então ele não é equiângulo. Logo, este losango não é um polígono regular. Bom, sabendo então o que são polígonos regulares, vamos então ver o que são poliedros regulares. Um poliedro convexo é regular quando todas as suas faces são formadas por polígonos regulares congruentes entre si e cada um de seus vértices concorrem à mesma quantidade de arestas. Vamos ver alguns exemplos? Nós temos então aqui o famoso hexaedro regular, que nós conhecemos como cubo. Esse hexaedro regular, ele é um poliedro regular. Por que ele é um poliedro regular? Porque olha só, todas as faces de um cubo são quadradas e os quadrados são polígonos regulares. Por que são polígonos regulares? Porque todos os seus lados são congruentes, são iguais e todos os seus ângulos internos também são congruentes. Então, essa face quadrada, todos os seus lados aqui são iguais, então este lado é igual a este, que é igual a este, que é igual a este, e os seus ângulos internos são todos de 90 graus. Então, essa face desse cubo é um polígono regular. E tem mais, neste cubo, todas as outras faces são congruentes a essa. Então, todas as suas faces são congruentes entre si e a partir de cada um dos seus vértices, quer ver? Olha só, a partir desse vértice concorre 1, 2, 3 arestas. Olha, a partir desse vértice concorre 1, 2, 3 arestas. Olha, a partir desse vértice concorre 1, 2, 3 arestas. Portanto, o cubo é um poliedro regular. Agora, olha só este hexaedro formado por faces triangulares. Embora todas as faces são triangulares e são regulares, este hexaedro não é regular. Por quê?
Porque olha só, a partir deste vértice aqui, são traçadas 1, 2, 3 arestas. E a partir desse vértice são traçadas 1, 2, 3, 4 arestas. Ou seja, ele apresenta vértices que são traçadas quantidades de arestas diferentes. Então ele deixou de ser um poliedro regular. E esta outra figura, que são formados por faces triangulares e faces quadrangulares. Essas faces triangulares aqui são todas congruentes entre si e regulares. E essas faces quadrangulares também são regulares e congruentes entre si. E nós podemos observar que a partir de cada vértice são traçadas a mesma quantidade de arestas. Ó, a partir desse vértice concorrem quantas arestas? 1, 2, 3, 4. A partir desse vértice, 1, 2, 3, 4. Mas mesmo assim, este poliedro não é regular. Por quê? Porque ele apresentam faces diferentes e, seguindo aqui a definição de poliedros regulares são aqueles que apresentam faces regulares e congruentes entre si, e a partir de cada vértice são traçadas ou concorrem a mesma quantidade de arestas. Vamos conhecer um pouco mais sobre os poliedros regulares? Agora que sabemos o que são poliedros convexos regulares, nós precisamos saber que existem apenas 5 tipos de poliedros convexos regulares, e são eles: o tetraedro. O que é o tetraedro? É um poliedro convexo regular que possui 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. O hexaedro, que possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. O octaedro, que possui 8 faces, 12 arestas e 6 vértices. O dodecaedro, que possui 12 faces, 30 arestas e 20 vértices. E por último nós temos o icosaedro, que possui 20 faces, 30 arestas e 12 vértices. Para todo poliedro convexo, aplica-se a relação de Euler. Lembra? Euler diz que o número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2. Então, olha, 4 mais 4 é 8, e 8 é igual a 6 mais 2. 20 mais 12 é igual a 32, e 32 é igual a 30 mais 2. Tudo bem? Então vamos resolver algumas atividades aí envolvendo esses tipos de poliedros convexos regulares. Aqui nós temos uma primeira questão que diz o seguinte: na figura abaixo, no caso ela está ao lado, os vértices do octaedro regular são os centros das faces de um cubo, cujas arestas medem 10 centímetros. Na letra A, ele pede qual a medida de cada aresta deste octaedro. Embora o desenho ficou meio desproporcional, esse de azul aqui é um cubo e esse preto é um octaedro. A questão diz o seguinte, que a medida deste lado aqui, ó, do cubo, então esse lado aqui do cubo vale 10 centímetros, né? Então este lado mede 10 centímetros. Vou colocar aqui. Então este lado vale 10 centímetros. Está aqui 10 centímetros. Ele falou também que os vértices do octaedro, eles tocam as faces do cubo no centro. Então esse vértice toca o centro dessa face do cubo, esse vértice aqui toca o centro dessa face do cubo, assim como esse vértice também toca o centro dessa face e esse vértice toca o centro dessa face aqui do cubo. Como a face do cubo mede 10 centímetros e esse vértice toca o centro dela, então se eu fizer um segmento de reta do centro até o ponto médio desse lado aqui, ó, até o ponto médio desse lado,
Então, esse pedaço aqui, a metade, vale 5. Da mesma forma, se eu pegar esse vértice e traçar o mesmo segmento até essa face aqui, ó, porque ele está no centro, então até aqui a metade, esse pedaço aqui vale 5. Aí a questão está pedindo para calcular o quê? A medida de cada aresta do octaedro. Então isso daqui, ó, é a aresta do octaedro. Vou chamar isso daqui de X. E nós podemos observar que este ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Portanto, nós temos esse triângulo retângulo. Ele é reto aqui. Os seus catetos medem 5. E a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90, vale X, que é o que eu quero, que é a aresta do octaedro. Então, o que eu vou fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras. Qual é o teorema de Pitágoras? Pitágoras diz que para todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é 25, mais 5 ao quadrado, que é 25. Então, x ao quadrado é igual a 25 mais 25, que é 50. Está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Como eu não conheço a raiz quadrada de 50, eu vou fazer um artifício. Eu vou dizer que x é igual a raiz quadrada de 25 vezes 2, porque 25 vezes 2 é 50. Por que eu fiz isso? Porque a raiz quadrada de 25 eu conheço, que é 5. Como eu não conheço a raiz quadrada de 2, ela fica na forma de radical. Portanto, podemos concluir que cada uma das arestas desse octaedro mede 5 raiz quadrada de 2 centímetros, ok? Só que espera aí só mais um minutinho para a gente responder mais uma questão. Só para finalizar esse vídeo agora, então vamos responder agora a letra D. Olha o que pede a letra D. Qual é a área de todas as faces do octaedro? Use 1,3 como aproximação para a raiz quadrada de 3. Como esse octaedro é um poliedro convexo regular, todas as suas faces são congruentes entre si, ou seja, todas as suas faces são triângulos equiláteros. Então basta fazer o quê? Vou calcular a área apenas de uma face, que é de um triângulo equilátero, e depois multiplicar por 8. Aí eu tenho a soma da área de todas as faces desse octaedro. Vamos lá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, calcular a área de um triângulo equilátero. Qual é a área de um triângulo equilátero? A área de um triângulo equilátero é igual a base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, para me calcular a área do triângulo, eu tenho que ter a base e tenho que ter a altura. A base eu tenho? Sim, porque a base é essa aresta. E a aresta eu já calculei, 5 raiz quadrada de 2. Então, falta encontrar a altura de um triângulo equilátero. Nós sabemos que a altura de qualquer triângulo equilátero é igual a L raiz quadrada de 3 dividido por 2, onde L é o lado desse triângulo equilátero, e o lado desse triângulo equilátero, que é a aresta do octaedro, é 5 raiz de 2. Então nós podemos dizer que a altura vai ser igual a quem? No lugar de L eu coloco 5 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, isso tudo dividido por 2. Então, a altura vai ser igual a 5 raiz quadrada de 2 vezes 3, 6 sobre 2 centímetros. Essa é a altura do triângulo equilátero que compõe esse octaedro. Pronto, sabendo da altura, então agora eu posso calcular a área do triângulo. Ó, a área desse triângulo é igual à base. Quem é a base? É essa medida x.
que é 5 raiz de 2. Então vai ficar 5 raiz quadrada de 2 sobre esse 2 aqui que eu vou colocar, né, da fórmula, vezes a altura, essa é a altura, que é 5 raiz quadrada de 6 sobre 2. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6 é raiz quadrada de 12. Isso dividido por 2 vezes 2, que é 4. Eu posso simplificar essa raiz quadrada de 12 escrevendo assim, 25, que multiplica a raiz quadrada de 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Isso dividido por 4. E isso ainda é igual a... Como eu sei a raiz quadrada de 4, que é 2, ela sai da raiz, ficou 25 vezes 2, raiz quadrada de 3, dividido por 4. Então, eu posso continuar aqui. A área desse triângulo é igual a 25 vezes 2 é igual a 50. 50 raiz quadrada de quem? De 3. Isso tudo dividido por 4. Então, eu tenho aqui a área de um triângulo, ou seja, a área de uma face. Como o octaedro tem 8 faces, então a área desse octaedro, vou colocar aqui, octaedro, é igual a 8 vezes a área de uma face, que é a área do triângulo, que é quem? 50 raiz quadrada de 3 dividido por 4. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 8 com esse 4. Vai ficar 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 50 é 100. Então ficou 100 raiz quadrada de 3. E ele pede na questão para colocar no lugar de raiz quadrada de 3 1,73. Então vai ficar 100 vezes 1,73, e isso é igual a 173 centímetros quadrados. Pronto! Essa daqui é a área de todas as faces do octaedro. Beleza? Se gostaram do vídeo, inscreva no canal e até a próxima!